Boa tarde, meu nome é Guilherme Douglas e irei introduzir um pouco sobre as cochonilhas. A cochonilha verde, com destaque para a Ortésia prailonga, é uma praga exótica que se estabeleceu nos cafezais brasileiros há algumas décadas. Sua introdução no país provavelmente ocorreu por meio de mudas contaminadas trazidas de regiões vizinhas, sem um devido controle fitossanitário. Desde então, a praga se tem adaptado muito bem ao clima das principais regiões produtoras de café, especialmente no Sudeste. Agora eu vou falar como as cochonilhas chegam no Brasil. A origem provável é na Ásia tropical, nas ilhas do Pacífico. A cochonilha verde do café é nativa dessas regiões, onde era associada a diversas plantas tropicais. A dispersão colonial do século XVII ao século XIX, com a globalização do comércio de plantas, durante o período colonial europeu, essa cochonilha se espalhou por várias partes do mundo, junto com mudas contaminadas. A chegada às Américas, por meio da entrada, se deu por rotas comerciais, principalmente com o transporte de mudas de café, frutas e plantas ornamentais. Ela se introduziu no Brasil no século XIX, provavelmente então com mudas de café ou por contaminação indireta em pontos, como a expansão cafeeira, encontrou um ambiente ideal e passou a ser a praga recorrente. O ciclo de vida da cochonilha varia de acordo com a espécie, mas em geral começa com a postura dos ovos, que são depositados em estruturas protegidas chamadas de ovisácuos. Após a eclosão, surgem as ninfas, que passam por vários estágios de desenvolvimento, chamados de instares. As fêmeas atravessam 3 instares até atingirem a fase adulta, enquanto os machos passam por 2, seguido de uma fase de pupa, de onde emergem como adultos alados, enquanto as fêmeas permanecem fixas nas plantas e continuam se alimentando. Os machos vivem pouco tempo e têm como única função a reprodução. Todo esse ciclo pode durar entre 30 a 65 dias, dependendo da espécie e das condições ambientais. Olá pessoal, me chamo Lucas Rafael. Eu vou falar um pouco, né, sobre o comportamento da praga nos cafeeiros. A Ortésia prailonga, né, ela aloja nos ramos das folhas e dos pecilos, né, do cafeeiro, onde ela vai realizar, né, a sucção da seiva. Esse ataque, né, constante, ele compromete o vigor da planta, especialmente em lavouras mais jovens. Além disso, o inseto ele vai excretar uma substância açucarada, onde vai favorecer o crescimento da fumagina, que é um fungo, né, que cobre a superfície da folha e reduz a capacidade fotossintética da planta. O controle da cochonilha verde envolve adoções de práticas indispensáveis, como inclui no monitoramento da lavoura, o monitoramento constante e a utilização de inimigos naturais, como as dos fungos, entomopatogênicos, e, quando necessário, a aplicação criteriosa de inseticidas. O investimento em pesquisas, em assistência técnica, são fundamentais para a adoção de métodos sustentáveis e eficazes no combate da praga. Então, me chamo Luiz Cândido. Eu vou falar aqui um pouco sobre as cochonilhas verdes, principalmente a Ortésia, que ela tem um ataque que ela vai diminuir a queda de folha, vai causar a queda de folhas, vai ter uma redução na brotação e pode chegar até a matar as plantas jovens. Isso aí vai ter uma queda relativamente bem significativa na produção, e se não tiver um controle adequado, vai causar muito impacto no produtor e vai danificar toda a produção. As consequências econômicas da infestação da Ortésia, elas têm uma grande prolongação. Bom, elas têm a redução do rendimento por hectare, aumento de custo de produção, e também tem um grande defensivo, que é o quê? A mão de obra e a desvalorização do produto no final. Esses impactos, eles atingem com muito maior força os pequenos e os médios produtores, que muitas das vezes não tem o quê? Não tem um grande acesso, à tecnologia, não tem um bom estudo, algumas coisas assim.
Bom, elas se adequam também ao manejo integrado, que esse manejo se implementam e acabam com as pragas. Estamos aqui com o Guilherme Podestar, professor da Universidade Federal da Paraíba, do Campus 2 de Ciências Agrárias, que é um dos pilares do café do Brejo Paraibano. E Guilherme Podestar, professor, quais as espécies de cochonilhas que são atacadas nos cafés do Brejo Paraibano? Bom, obrigado pelo convite. Nós temos várias cochonilhas importantes na cafeicultura. Por enquanto, para a gente aqui no Brejo, a cochonilha que tem aparecido é o Cerococcus paraibensis, que é a cochonilha vermelha. Ela é uma endêmica aqui do Nordeste, então nós não temos relatos dela em outras regiões produtoras do café. Mas em outras regiões tem várias cochonilhas importantes. Então, a cochonilha da roseta, muito importante no café. Tem uma cochonilha que ataca a raiz. E tem uma cochonilha, a cochonilha verde, que vai atacar a ponta dos ramos também. Então, essas são as principais cochonilhas que a gente tem. Certo. Quais são os principais danos que a cochonilha causa no pé de café? Bom, a cochonilha, ela suga a seiva da planta. Então, ela vai causar vai extrair nutrientes da planta. Além disso, ela pode causar a queda de frutos, ela pode ser atrativo para fungos, por exemplo, a fumagina, né, o excremento da cochonilha, vai crescer um fungo fumagina que dificulta a fotossíntese, então a planta também reduz produtividade. De que maneira o agrônomo pode atuar para combater essa praga? Bom, as principais técnicas de manejo são... O principal técnico é o controle químico, mas também tem o controle biológico e controle cultural. O que você tem a dizer sobre o controle biológico? O senhor já utilizou no café daqui, do Brejo Paraibano? Nós estamos testando o controle biológico. Existe, por exemplo, a Bovéria baciana, que tem relatos já de efeito com a cochonilha. Os trabalhos nossos ainda estão em fase iniciais, mas a gente acredita que vai ter um bom resultado no controle biológico. Existe uma espécie de café específica que é resistente à praga? Não, que eu tenha conhecimento, até agora todas elas são suscetíveis à cochonilha. Certo. Em sua opinião, qual é a dificuldade de combater essa praga hoje? Bom, a principal dificuldade é assistência técnica. Então, o produtor saber qual é a praga que está atacando, então saber qual é a cochonilha e recomendar corretamente o produto químico a ser utilizado ou o produto biológico e o momento exato. Então, a gente tem, por exemplo, utilização de produto químico, tem que se respeitar o período de carência do produto para se fazer a colheita com segurança alimentar. Ok, muito obrigado. As cochonilhas, elas têm causado prejuízos expressivos na cafeicultura brasileira, especialmente nos estados do Espírito Santo e da Bahia. Essas pragas sugam a seiva da planta e favorecem o surgimento de fumagina, né, comprometendo a saúde da lavoura e reduzindo drasticamente a produção. No Espírito Santo, por exemplo, produtores já registraram perda de quase 70% da lavoura por conta das infestações severas de cochonilhas. Já no sul da Bahia e norte, né, do Espírito Santo, uma nova espécie do gênero Pseudococcus vem preocupando técnicos e agricultores com projeção de até 30% de quebra na safra de 2024. Esses danos, né, não impactam só a produtividade individual, né, mas toda a cadeia produtiva. A oferta reduzida, ela tende a pressionar o mercado e elevar assim os preços do café, afetando tanto o consumo interno quanto a competitividade do Brasil no mercado internacional. Por isso, o controle dessa praga ela vai além da questão agronômica. É também uma estratégia, né, essencial para evitar as perdas econômicas de grande escala. Isso é tudo, pessoal!